Olá, turma. Eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula será de História da Arte. Nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução das esculturas gregas. Bom, turma, hoje nós vamos dar continuidade àquele material que eu deixei para vocês na plataforma semana passada. Inclusive, aquele material tinha uma definição também de escultura grega que dá continuidade, né, ao que nós temos aqui hoje. Já sabemos que dentro desse período de esculturas gregas, nós temos uma variedade na utilização dos materiais, né? E também temos a figura humana como centro dessas esculturas que vão retratar o tempo todo o ideal da beleza humana, ou seja, a figura humana é o primeiro plano de toda a escultura grega, é aquilo que vai estar com ênfase dentro da escultura grega, mas também é importante lembrar que essa figura humana vai passar por uma periodização e em meio à periodização acontece a evolução das mesmas. Bom, turma, eu falei com vocês que as esculturas gregas, né, a evolução delas foram divididas em períodos, e nesse slide nós temos aí os três períodos, arcaico, clássico e helenístico, e eles são períodos que demarcam, delimitam a evolução dessas esculturas. É possível vocês fazerem essa assimilação de evolução ao observar cada imagem que nós temos aí de representação da figura humana. Bom, turma, nós temos aí a imagem, né, e um resumo básico do período arcaico, né, e dentro desse período algumas características estão aí detalhadas, né, que depois é bom que vocês leiam com calma cada uma dessas características, mas o que é importante lembrar aqui dentro desse período arcaico, que é o que estava delimitado dentro da periodização? É importante lembrar aqui que nós já vemos as formas humanas sermos realçadas, né? Haja visto que eu já disse que a figura humana é o elemento primordial das esculturas gregas, da arte grega em si, e sendo ele um dos períodos, ele vai iniciar aí a evolução destas figuras, mas é importante lembrar, aqui nós vemos resquícios da lei da frontalidade, que é aquilo que vocês já estudaram, aquela parte, né, das figuras olhando sempre, tendo uma visão frontal. E outra característica importante, aqui nós vemos uma figura, né, que ela está ereta, sem movimentos, não existe movimentação ou algo que se assemelha, né? Bom, turma, quando eu falei lá no slide da periodização, nós vemos aqui, eu até citei ele como algo que seria intermediário. Por quê? Porque nós vemos aqui surgir uma evolução, né? Surgir uma evolução dentro desta arte grega, do trabalho que era elaborado como prioridade, tendo a figura humana, nesse caso aqui as três imagens são masculinas, então tendo esta figura humana, nós já vamos começando a sentir e a visualizar algum dinamismo, algum movimento. Por quê? Porque houve aqui, né, ocorreu aqui um maior conhecimento do próprio corpo humano.
né, através da evolução da sociedade, um maior conhecimento do corpo humano, mais noção de como os nossos músculos se movimentam. E aqui nós já vemos, diferente do primeiro em que nós vimos uma figura ereta, esticada, aqui nós já vemos um leve movimento dentro dessa imagem. E esse slide também tem um resuminho básico que eu sugiro que vocês leiam posteriormente. Bom, gente, e por fim, mas não menos importante, o período helenístico, né? Novamente trouxe um resuminho básico aqui para vocês, sugiro que leiam essa definição, tá? Bom, esse período helenístico, ele traz a evolução grande da figura humana grega retratada através da arte. Nós já vemos inserido, é só vocês observarem a imagem, vocês vão ver que a imagem já não é composta somente de uma figura humana, nós já temos nessa figura humana uns entrelaces, outras figuras que a compõem. Por quê? Nós temos, gente, dentro do período helenístico, um período abordado em que os artistas queriam trazer ali o sentimento envolto à pintura. Eles não queriam trazer somente a arte, eles queriam tentar inserir dentro deste contexto uma expressão de sentimento. Essa era a grande evolução, né? Então, se a gente olhar no primeiro período, que era o arcaico, em que não existia ali praticamente um conhecimento básico do corpo humano e a figura era uma figura ereta, esticadinha. No segundo período, em que a anatomia do corpo humano começa a fazer parte, e nesse terceiro período, em que o artista quer inserir na obra um sentimento humano, ele passou por todo um período de evolução. Bom, turma, eu espero que a aula de hoje tenha ficado claro para vocês. Na plataforma tem um material auxiliar que agrupa tudo isso que eu falei hoje. Grande abraço para vocês.